Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos capítulo 11, versículo 19, que diz assim: os crentes são chamados cristãos. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, que se chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes os evangelhos do Senhor. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecesse fiel ao Senhor, com firmeza no coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito de Deus, do Espírito e da fé. Uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo reuniu-se naquela igreja e ensinara a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém, né? Aqui fala sobre os cristãos, são chamados cristãos, né? Aqui foi pela primeira vez que os cristãos ganhou esta fama e foi chamado de cristão, porque aqui havia uma perseguição. Saulo estava em um lugar, né? Estevão estava em outro. E aqui o interessante é que quando Estevão foi morto ali, muitos se dispersaram. E eles sendo dispersados foram para as três partes, né? Três lugares diferentes. Só que ali o Senhor levou, né? Um servo dele que foi com ele para aquele lugar. E este homem chegou ali e começou a levar a palavra do Senhor. E o interessante é que ele não parou, né? Barnabé foi ali levar a palavra do Senhor. E aonde ele estava, o Espírito Santo enchia ele, né? E ele era cheio da presença de Deus. E muitos ali foram renovados, foram cheios através dele, porque ele carregava esta fé em Deus, ele carregava o Espírito Santo de Deus. E ele pôde ver. Então ele foi para Antioquia, ele foi para Chipre e ele foi para Cirene. Então esses três lugares, né? E ali depois ele foi encontrar com Saulo. Ele foi encontrar com Paulo, né? Que era Saulo ainda, né? E o interessante é que esta caminhada ali fez com que uma multidão voltasse aos caminhos do Senhor, encontrasse a Jesus. E ali foi a primeira vez que os cristãos foi chamado de cristão. Eles tiveram ali, né, este nome por ser cristão, por ser seguidor de Cristo, né, de Cristo Jesus. Então, eles tinham um nome diferente, né, por ser seguidor de Cristo. Então, hoje, eu te convido a também ser seguidor deste Cristo. Este Cristo que deu a sua própria vida por amor a mim e a você. Este Cristo que, mesmo tendo o céu, ele negou a si mesmo, negou tudo isto e veio como um homem nos trazer vida, nos trazer novamente a aliança que tinha sido quebrada com Deus. Este homem, né, que também era Deus, mas decidiu ser homem por amor a mim e a você, por entregar a sua própria vida para renovar uma aliança que só ele poderia fazer, renovar, né, com Deus. E ele aceitou e veio dar a sua vida por mim e por você. Então hoje eu te convido a conhecê-lo. Hoje eu te convido a ser cristão, a ser seguidor de Cristo Jesus. Este Cristo que veio ao mundo, mas ao terceiro dia ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não está mais morto porque ele ressuscitou.
Não busque entre os mortos quem vivo está, como diz a palavra. Ele ressuscitou de entre os mortos, então ele está com Deus. E ele nos fez uma promessa que ele iria para o Pai, mas ele nos deixaria o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, ele estava nos falando também que ele viria nos buscar. Então era pouco tempo, ele voltará para nos buscar. E temos que estar preparado para este grande dia. Temos que estar preparado para o encontro celestial com o Senhor. É sobre isso, né, que os cristãos procuram. Chegará o dia, porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui é momentâneo. Muitas pessoas têm depositado a sua fé e a sua esperança nesta vida, neste tempo. Mas entenda, caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Mas Cristo tem a chave da vida e da morte. Cristo tem a chave da vida eterna com Deus. É sobre isso que hoje eu te convido a conhecer. Aqui é somente um tempo, mas lá é para a eternidade. Amém? Então é sobre isso. Sobre servir ao Senhor com amor, é sobre levantar a sua mão hoje, aceitar Jesus como o único Salvador. É sobre reconciliar com este Cristo que morreu por mim e por você, mas hoje ele vive e reina. E ele nos prometeu uma vida eterna com ele. Então hoje eu te convido a levantar a sua mão e aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida. Hoje eu te convido a conhecer esse Jesus verdadeiramente, que por causa dele nos fez cristão, seguidores dele, pelo Evangelho, por amor a ele, por amor à palavra, por conhecê-lo, porque aquele que o conhece entende o que é amar verdadeiramente. Amém? Então hoje eu te convido a conhecer mais desse Cristo que deu a sua própria vida por nós. Aqueles que levantaram a sua mão e aceitar Jesus como o único Salvador nesse instante, ele terá o teu nome escrito no livro da vida. Então faça essa oração comigo. Pai, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. Eu te recebo na minha vida como o único Salvador. E agora eu me entrego a minha vida a ti, em nome de Jesus. Então você declarou neste momento com a sua boca. E agora, neste grande momento, há festas no céu, pelo um pecador que se arrepende. E o seu nome agora está escrito no livro da vida. Hoje, você é cristão e faz parte do reino dos céus. É sobre isso. Amém? Então vamos continuar com essa jornada, vamos continuar com esta caminhada, lendo e absorvendo mais deste Cristo sobre a palavra. Então, até segunda-feira. Tenha um ótimo fim de semana. Mas segunda-feira estamos aqui novamente para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?